Fala galera, beleza? Nessa aula a gente vai aprender como fazer o versionamento da nossa API. Antes de continuar, a gente vai executar a nossa aplicação, vamos tentar executar a nossa aplicação, na verdade, ver o que vai dar para a gente, o que a gente precisa ajustar para que ela funcione, tá bom? Então, primeiro eu vou abrir aqui o meu terminal e logar na minha máquina virtual já, que está preparada aqui para mim. Já estou dentro da máquina virtual e dentro da pasta da nossa aplicação. Antes de começar, a gente precisa rodar alguns comandos para que a nossa aplicação fique preparada. A gente só fez criar a aplicação, criou um novo branch, fez alguns ajustes na rota, mas a gente precisa executar esse comando aqui, o bundle install, para que as gens que são referentes à nossa aplicação sejam instaladas. Então, a gente roda o bundle install, deixa o Rails instalar as gens aí para a gente. Quando terminar a instalação, a gente volta. Ok, a gente atualizou as nossas gens. Talvez o resultado que você tenha na sua tela não seja exatamente igual ao que eu estou tendo aqui, mas rode o comando aí para poder atualizar e instalar as gens necessárias. Agora a gente vai rodar o comando rake-db create para o Rails criar para a gente os bancos de dados necessários. Só que aí você vê que ele dá uma mensagem aqui para a gente que o acesso foi negado para o usuário root, né? Sem fornecer a senha. Por favor, informe a senha do usuário root para continuar a instalação aqui no MySQL. Vamos dar um Enter aqui só para ele dar um erro para a gente. E a gente precisa informar a senha do nosso usuário root. Então, para a gente corrigir isso, vamos abrir o nosso arquivo database YAML e vamos inserir a senha que a gente configurou, que é 123456. Então, vou abrir aqui o meu editor de texto. Aqui a gente vai acessar o database YAML, fica dentro da pasta config, database YAML, né? YML. Dá dois cliques e aqui ele fala para a gente que está configurado o banco de dados, aqui são algumas configurações do nosso banco de dados, mas não tem a senha. Então eu vou colocar 123456, vou salvar, vou voltar novamente para o terminal e rodar o comando rake-db create novamente. E agora ele fala para a gente que foram criados os bancos de dados Task Manager API Development e Task Manager API Test, que são os bancos que a gente configurou no nosso arquivo database YAML. Vou voltar novamente para o terminal e vou limpar minha tela e vou comitar essa alteração. Então vou digitar git add ponto, ele vai adicionar apenas o arquivo que a gente alterou, que é o database YAML. Se eu dar um git status aqui, ele fala para mim isso. E eu vou digitar git commit "-m" e informar aqui uma mensagem, né, só para a gente saber o que está acontecendo nesse commit. Então, eu vou digitar aqui setting, database, password in the database YAML. Beleza, configurando aqui a senha do banco de dados em nosso arquivo database YAML. Dá um Enter aqui e aí ele adicionou essa mudança no nosso controle de versão. Agora a gente vai rodar o comando Rails server -s, aqui o S de server, você pode digitar S ou digitar server, tanto faz. -b, lembra que a gente está configurado aqui dentro do Vagrant, então para funcionar a gente precisa passar o "-b aqui para ele fazer um bind. 0.0.0.0 e dar Enter. Ele vai rodar a minha aplicação e eu vou testar essa aplicação no meu navegador. Então eu vou abrir o navegador e aí eu digito localhost 3000 e consigo acessar a minha aplicação. Está aqui rodando, funcionando para mim no Rails 5.02 e no Ruby versão 2.4.0. Eu consigo fazer o mesmo acesso digitando aqui. A gente configurou lá o nosso domínio com subdomínio, então basta a gente digitar api.taskmanager.dev, porta 3000, dá Enter e ele vai conseguir rodar a minha aplicação fazendo o mesmo acesso. Ok? Então aqui a nossa aplicação já está funcionando. Agora eu vou voltar para o meu arquivo de rotas e aqui dentro do meu arquivo de rotas eu vou começar a configurar o versionamento da nossa API. Para a gente manter uma melhor organização da nossa API, é necessário a gente criar esse tipo de agrupamento que a gente chama de versionamento. E o que é o versionamento da API? O versionamento da API é extremamente importante porque ele permite que a nossa aplicação evolua sem quebrar outras aplicações que dependem da nossa API. Então, para ficar mais claro, vamos imaginar um exemplo.
Digamos que você acabou de lançar uma API de um sistema que faz envio de e-mail marketing, por exemplo, e que existem milhares de desenvolvedores que utilizam a sua API para fazer o envio de e-mail marketing, e aí você resolve implementar uma nova funcionalidade e fazer algumas mudanças drásticas na sua API. Consequentemente, essas mudanças drásticas e essa implementação nova vai acabar dando problema para quem está já utilizando a sua API da forma que ela é hoje. Então, milhares de usuários, de clientes que você tem, vai acabar tendo problema, vai dar pau para eles na hora que eles estiverem utilizando a sua API. Então, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente pode fazer a nossa API evoluir, tá? Criar novas funcionalidades e sem comprometer os usuários atuais, né, que estão utilizando a API da forma que ela é hoje? A gente simplesmente usa o versionamento de API. Tá? Então, você cria uma versão 2 da sua API e nessa versão 2 você implementa as novas funcionalidades e as mudanças que você precisa, né, para acessar alguma coisa. Você modificou a forma de acesso a uma determinada função ou uma determinada funcionalidade da sua API. Então você cria uma versão 2 e implementa isso nessa versão, tá bom? E aí você permite que os usuários que você tem possam migrar da versão 1 para a versão 2 sem ficar na mão. Então, quem quiser utilizar a versão 1, utiliza a versão 1, que não pode alterar no momento que você disponibilizar as novas funcionalidades, continua utilizando a versão 1. E quem já puder utilizar a versão 2, faz a implementação. Então, eles podem ir migrando aos poucos, tá? E com isso, você pode ter tanto usuários que utilizem a versão 1 e também usuários que vão já usufruir dos benefícios da segunda versão da sua API, tá? Então, desse jeito, você consegue agradar a todo mundo que está utilizando a sua API, certo? Você pode ver um exemplo disso se você dá uma olhada na API do YouTube. Tá? Se você desenvolver alguma aplicação que faz requisição na API do YouTube, você precisa informar qual a versão que você quer utilizar. Se não me engano, ele tem a versão até 3, a versão 1, a versão 2 e a versão 3 hoje. E você informa qual é a versão da API que você quer utilizar e cada versão tem uma especificidade para você poder acessar. Tá? Cada versão da API do YouTube possui alguma implementação diferente. Então você escolhe qual quer utilizar e com isso você consegue ter uma flexibilidade melhor para trabalhar com usuários que estão em versões diferentes, tá bom? Então, para a gente começar a implementar o versionamento da nossa API, a gente vai criar um novo diretório dentro do diretório API aqui dentro, na pasta de controllers. A gente tem uma API, tá? Que é o agrupamento de rotas aqui chamado namespace API, e aqui dentro a gente vai criar um novo diretório. E dentro desse diretório a gente vai colocar os nossos controles. Tá? A gente vai criar um diretório chamado V1, que vão ser os controles referentes à versão 1 da nossa API. E a gente vai configurar o nosso arquivo de rotas para utilizar esse mesmo padrão. Tá? A gente faz isso utilizando um outro namespace aqui dentro. Vou digitar namespace. Pessoal, antes de continuar, eu quero só mostrar um detalhezinho para vocês aqui, uma dica rápida, que é o seguinte: quando eu digito NAM, ele aparece para mim um autocomplete com a palavra aqui em cima e aqui embaixo o snippet que eu posso utilizar. Se eu mudar aqui para cima ou para baixo e dar um tab no snippet aqui, ele completa para mim já com namespace, do aqui. Eu posso fazer uma série de coisas aqui com esses snippets. Só que para mim está um pouco ruim eu digitar o NAM e aparecer para mim a palavra aqui primeiro, em vez de aparecer o snippet. Então, para a gente mudar isso, você vem aqui rapidamente, você vem em File, Preferences, Settings. Aqui na parte de aqui você lembra que são as configurações que você faz e aqui é só o que você pode fazer. Você copia daqui, cola no lado direito, copia do lado esquerdo, cola no lado direito e com as mudanças que você precisa fazer, tá? Então, com a configuração que você precisa fazer, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Você digita snippet, tá? Snip, aqui já aparece para mim. Eu vou copiar esse daqui, editor snippet suggestions bottom. Você só copia isso aqui e cola do lado direito. E aqui onde tem bottom, eu vou colocar top. Ou seja, eu quero que as sugestões do snippet apareçam antes do complemento das palavras ali que estiverem no meu texto, tá bom? Você pode fechar isso aqui agora. E agora se eu digitar NAM, você vê que o snippet aparece primeiro do que o nome da palavra aqui que tiver correspondência com as iniciais que eu digitar. Então eu quero que seja dessa forma. Digito NAM de namespace, aperto o Tab e aqui eu vou criar um novo namespace.
O nome nesse novo namespace vai ser V1, tá bom? Então aqui dentro desse V1 eu vou colocar os meus controles, as minhas configurações de acesso às rotas para os controles da versão 1, beleza? Então para a gente ver o que aconteceu aqui, eu vou abrir novamente o meu terminal, vou dar um Ctrl C para parar o meu servidor e limpar minha tela, digitar rake routes. Esse rake routes ele dá para a gente todas as rotas. Se eu der um enter aqui agora, vai dizer que não tem nenhuma rota configurada, porque realmente não tem nenhuma rota configurada de fato. Só fiz configurar os namespaces, tá? Então, para a gente poder testar, a gente vai colocar uma rota aqui só de exemplo. A configuração que a gente faz para a rota é justamente essa daqui. Você digita resource e o nome do recurso que a gente vai utilizar. Vou colocar um exemplo aqui de tasks, dar um Enter, dar um Ctrl S para salvar aqui, voltar para o terminal e dar um rake routes novamente, tá bom? Só para a gente verificar o que acontece. Ele me fala que, ele mostra para a gente quais são as configurações de rotas que a gente tem nesse momento. Ele fala que para acessar as rotas de tarefas, você digita /V1 e o tasks, tá bom? Porque, por padrão, quando a gente utiliza o namespace, ele cria para a gente ele coloca para a gente um prefixo no nosso path, né, da nossa URL, com o nome do namespace. Você vê que no namespace API a gente tinha também aquele /API na frente, a gente tirou, passando aqui o path. Então, para a gente acessar as nossas rotas aqui dentro, a gente teria que fazer algo do tipo api.taskmanager.dev/v1/tasks. Tá? Porque a gente configurou o namespace V1, então se a gente deixar desse jeito como está aqui, a gente vai precisar passar a versão que a gente quer da nossa API na própria URL, tá bom? É muito comum fazer esse tipo de configuração, de você passar na própria URL a versão que você quer utilizar da API, tá? Só que essa não é a melhor abordagem, existe uma abordagem melhor para a gente poder fazer esse tipo de configuração, que é que a gente vai utilizar no nosso caso, tá? A primeira coisa que a gente deve levar em consideração é que quando a gente quiser receber parâmetros extras na nossa API, né, para quando o usuário estiver fazendo acesso à nossa API, que digam respeito ao funcionamento da API, como, por exemplo, a versão da API. Isso aí só diz respeito ao funcionamento da API. Então, esses tipos de configurações extras, a gente deve passar no cabeçalho da requisição. A gente deve passar como os headers, né, que a gente chama de headers, os cabeçalhos da nossa requisição. Então, toda configuração extra que a gente precisar passar quando a gente estiver acessando a nossa API, né, quando a gente estiver, por exemplo, construindo o nosso aplicativo, e o aplicativo for fazer uma requisição na nossa API, quando a gente quiser informar qual é a versão da API que a gente quer utilizar, o que o aplicativo vai precisar acessar no nosso servidor, a gente faz essas configurações via headers e não via URL, não é o mais indicado. Para a gente resolver isso, a gente passa a configuração da versão via headers. Eu vou abrir aqui o Wikipedia só para a gente ver alguns headers para a gente utilizar. Se você digitar HTTP headers, você vê aqui os links disponíveis, tem em português e tem em inglês. Vamos acessar aqui o link em inglês, porque o inglês tem alguns cabeçalhos extras que a gente pode ver que não tem lá na página em português do Wikipedia, tá bom? Aqui tem uma série de cabeçalhos, obviamente que eu não vou dar uma passada nisso aqui agora, a gente vai ver à medida que a gente for precisando, a gente vai dar uma olhada, mas eu quero só passar por alguns aqui que são bem importantes, que a gente vai utilizar com muita frequência. O primeiro aqui em cima é o accept. Esse accept a gente utiliza quando a gente quer especificar algum tipo de conteúdo que a gente espera do nosso servidor. Então, é ele que a gente vai utilizar para especificar o tipo de API que a gente vai utilizar na nossa requisição. Tá? A gente tem também aqui o Authorization. O Authorization a gente utiliza quando a gente precisa passar alguma credencial de acesso. Tá? A gente vai ver isso também na parte de autenticação. E tem aqui embaixo o Content Type. O Content Type serve para a gente indicar qual é o tipo de conteúdo que está sendo transitado no corpo da requisição, tanto na hora de enviar quanto quando for receber uma requisição do nosso servidor, tá bom? Então, no caso aqui, a gente vai utilizar o campo Accept para indicar a versão da API que a gente quer utilizar na requisição, tá? Já que esse campo serve para a gente especificar o tipo de conteúdo, então é justamente ele que a gente vai utilizar para especificar a versão que a gente quer utilizar na nossa API, tá bom? Para a gente fazer o tratamento de qual versão a gente vai entregar para o usuário, a gente precisa verificar o cabeçalho da requisição. E isso, no caso aqui, eu vou voltar para a nossa rota, vou apagar essa link de comando. No caso aqui, a gente está utilizando constraints, né, para verificar se está passando o subdomínio API, mas a versão da aplicação a gente vai verificar
pelo cabeçalho que é passado na hora que o usuário faz uma requisição para o nosso servidor. E aí a gente precisa de uma verificação um pouco mais personalizada, tá? Então, para a gente fazer isso, o Rails permite que a gente passe um objeto dentro de uma constraint e ele vai perguntar a esse objeto se a requisição pode entrar ou não no conjunto de rotas que a gente passar aqui dentro da versão do namespace v1, tá? Então, para a gente poder permitir que a requisição acesse as rotas que vão ser definidas aqui dentro do bloco V1, a gente precisa verificar se no cabeçalho tem ali uma solicitação para isso. A primeira coisa que a gente vai fazer é tirar do path esse V1, tá bom? Então a gente passa barra novamente aqui, path barra. Então se a gente rodar aqui novamente Rick Routes, ele já mostra para a gente que a gente consegue acessar as tarefas sem especificar o V1 na frente da requisição, tá bom? Mas aí, como é que a gente vai especificar qual a versão que a gente quer, se a gente não está passando na URL? Vamos lá para os nossos cabeçalhos. Então, o que o Rails precisa? A gente precisa especificar aqui uma constraint, digitar constraints. Em vez da gente passar um hash com opções de constraints, como a gente fez aqui, né? A gente passou um hash contendo subdomínio igual a API, a gente vai passar um objeto. Então, a gente vai passar, o nome do objeto que a gente vai passar vai ser um API version constraint.new, ou seja, eu estou instanciando aqui nessa própria linha que eu estou instanciando um objeto da classe API version constraint, e a gente vai passar no nosso objeto, na hora de construir esse objeto, um parâmetro version igual a 1. Calma que a gente vai entender isso aqui. Não tem nenhum bicho de sete cabeças, tá certo? Quando a gente instancia um objeto da classe API version, a gente tem que especificar que para entrar nessas rotas, tá? A API, lá no cabeçalho, eu tenho que indicar que ele quer entrar na versão 1 da API. Então ele vai entrar nessas rotas somente se for na versão 1. Tá? Então eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui só para a gente ilustrar melhor, que a gente poderia ter uma versão 2. Olha só, para entrar nessas rotas aqui, eu vou mudar aqui para V2, tá? Para entrar nessas tarefas aqui, eu preciso ter a versão 2. Então, se a gente tivesse na nossa pasta app controllers, API, e aqui tem V1, a gente poderia ter um V2, tá? Porque o namespace aqui é V2, então aqui dentro eu teria que ter uma pasta chamada V2, e os controllers da versão 2 são esses aqui. Esses aqui de cima são os controles da versão 1, e aqui são os controles da versão 2. No controller da versão 1 eu tenho uma implementação, e no controller da versão 2 eu tenho uma outra implementação. Então eu permito que o usuário escolha qual versão da API ele quer utilizar dessa forma aqui, tá bom? E para ele entrar aqui nesses controles da versão 2, eu preciso indicar no meu objeto aqui de constraint que a versão é a versão 2. Eu vou mostrar a implementação dessa classe daqui a pouquinho, aí vocês vão entender melhor o que significa esse version 1 e version 2, tá? Por enquanto, só imagine que o API version constraint é como se fosse um segurança. Esse objeto aqui é como se fosse um segurança de uma festa, que fica na porta de uma festa, para fazer o controle de quem pode entrar ou não pode entrar. Ele verifica, né, um segurança verifica se você tem um convite, se você tem a idade mínima para entrar naquela festa. A mesma coisa é o API constraint. Ele vai fazer o mesmo tipo de controle. Ele vai verificar se a requisição que está chegando, ela pode entrar no grupo de rotas que está definido aqui. Para entrar no grupo de rotas da versão 1, eu tenho que passar lá no cabeçalho que eu quero a versão 1. Então ele vai instanciar aqui um objeto indicando que ele vai tratar apenas da versão 1. E aqui ele vai tratar da versão 2. Então na requisição eu verifico isso. A requisição ela pode entrar tanto na rota 1 ou na rota da versão 2, tá bom? O API Version Constraint vai fazer a mesma coisa. Ele vai ver se essa requisição atende aos aspectos necessários para entrar ou na versão 1 ou na versão 2. Nesse caso, o que vai permitir que a nossa requisição entre nesse bloco da versão 1 é um cabeçalho lá informando que quer entrar na versão 1, certo? Então, se por acaso no cabeçalho lá da requisição estiver falando que é para a versão 2, o objeto aqui, o API Version Constraint, ele vai dizer, ó, não é aqui que você vai entrar não. Veja lá no outro bloco, sei lá que você quer entrar, mas pelo seu cabeçalho eu estou vendo que não é aqui que você vai entrar. Aí quando você chegar na versão 2, quando você bater na versão 2, ou seja, quando eu bater no segundo namespace aqui e perguntar se pode entrar nesse grupo de rotas,
a API Version Constraint, né, o nosso objeto aqui, vai verificar o cabeçalho e vai ver que realmente é para a rota 2, que você, da versão 2 que você quer fazer acesso, então ele vai autorizar você a entrar nesses controles aqui. Eu posso implementar essa classe API Version Constraint aqui dentro mesmo, se eu quiser. Eu posso vir aqui, fazer um class API Version Constraint aqui dentro e começar a implementar a minha classe e como é que ela vai funcionar. Só que a gente, obviamente, não vai fazer dessa forma, a gente vai organizar melhor nosso código. Então, vou tirar isso daqui. E dentro da minha pasta lib, vou abrir aqui, pasta lib, eu vou criar aqui dentro o meu arquivo, né, o API Version Constraint, e deixar ela aqui dentro desse diretório lib. Tá? Nesse diretório aqui lib, a gente vai colocar todas as classes que não estão diretamente ligadas às regras de negócios específicas da nossa aplicação. Ou seja, são classes que poderiam ser reutilizadas em outra aplicação, por exemplo, se a gente estivesse fazendo, digamos que a gente está fazendo uma API para uma loja virtual ou uma API para uma rede social, estilo Facebook, tá? Em qualquer desses casos, essa classe aqui que vai verificar a versão da API, ela poderia ser utilizada sem nenhum problema, porque a única responsabilidade que essa classe tem é verificar qual é a versão da API que o usuário está querendo acessar naquela requisição. Então, ele não faz nada específico à regra de negócio da aplicação, tá? Então, não faz nada específico à regra de negócio de uma loja virtual ou à regra de negócio de uma rede social, por exemplo. Essa classe aqui, ela só verifica qual é a versão da API. Então, eu posso colocar aqui dentro, tá? Tudo que não for, todas as classes que não tiverem referência com a regra de negócio da aplicação, assim, com o domínio da aplicação, eu posso colocar aqui dentro. Então, eu vou criar um novo arquivo, chamar ele de API _version _constraint.rb. Lembra que a gente vai manter o padrão de nomenclatura de um arquivo, ele é sempre com a letra minúscula, separado por underline cada palavra desse arquivo, que compõe o nome da classe. E, obviamente, dentro da classe, a gente vai colocar com a inicial maiúscula e o resto da palavra em minúsculo, tá bom? Então, vamos implementar nossa classe API Version Constraint. Para começar, a gente vai definir aqui um método initialize. Esse método é o construtor da classe e ele vai receber alguns parâmetros. Vou passar aqui options. E nesse options a gente vai receber, em princípio, aqui nesse início de implementação, apenas a versão da classe. Então, eu vou vir aqui e definir uma variável de instância, version, igual a options version. Ou seja, aqui eu estou passando um hash, tá? Quando eu defino dessa forma, eu estou passando um hash com as opções e que version 2, e aqui eu estou especificando que eu quero pegar esse hash options e extrair dele a chave version e setar essa chave version aqui dentro da minha variável de instância version, tá bom? E aí como é que essa classe vai ser utilizada pelo Rails? O Rails vai perguntar ao nosso objeto, que a gente vai instanciar a partir dessa classe, se a requisição pode entrar naquele bloco de rotas através do método matches. Então a gente vai definir aqui um método def matches. Tá? Esse método recebe por padrão a requisição que está chegando. Então a gente vai passar, ele vai passar a requisição que está batendo aqui na nossa rota com um parâmetro. E através dessa requisição a gente vai implementar a nossa lógica para dizer se ele pode ou não acessar ao bloco aqui de rotas V1 ou ao bloco de rotas V2, tá bom? Quando a gente faz um método que termina com interrogação, por padrão é um método que retorna apenas true ou false. Então ele vai perguntar se a requisição pode entrar aqui. Para a gente saber se vai entrar ou não, a gente vai perguntar aqui através do... A gente vai pegar a requisição, o headers da requisição, o cabeçalho que vem na requisição, tá? E nesse cabeçalho a gente tem um hash chamado accept, né? Lembra que a gente mostrou lá no Wikipedia que tem alguns cabeçalhos que a gente pode passar por parâmetro e esse é um dos cabeçalhos que, na verdade, esse vai ser o cabeçalho que a gente vai utilizar. Então a gente vai perguntar aqui na requisição, headers, o headers retorna para a gente um hash. Dentro desse hash eu quero acessar o parâmetro, a chave accept, tá? E perguntar se dentro dessa chave eu tenho alguma configuração especificando aqui include. E aqui eu vou passar
a string que corresponde à versão da nossa API, tá? Como é que a gente faz isso? Lembra que a gente define os MIME types aqui, application/JSON, application/XML, da mesma forma que a gente define o MIME type para saber o tipo de conteúdo que está sendo especificado aqui no accept, a gente vai criar o nosso MIME type, tá? A gente vai definir aqui VND de vendor, ou seja, são MIME types que não são universais, né, conhecidos aí na internet. São MIME types específicos aqui da minha aplicação, ou de uma organização, ou de uma empresa. Então, no meu caso aqui, VND, nome da aplicação, no nosso caso aqui, Task Manager, tá? Não é obrigatório seguir desse jeito, mas é uma boa prática fazer seguindo esse padrão. Então, Task Manager, Manager, nome da aplicação, ponto V, e aqui a gente vai colocar uma variável para ser interpretada aqui dentro, concatenada aqui dentro, dessa forma, version. Ou seja, eu estou passando aqui no parâmetro a requisição e verificando se dentro dessa requisição tem um cabeçalho lá, accept, e que esteja setado com esse valor, application VND de vendor, task manager, que é o nome da minha aplicação, ponto, a versão da aplicação. Aqui, quando isso aqui for traduzido para uma string, vai ser V1 ou 2, que a gente está passando aqui no parâmetro. Está passando 1 nesse caso e aqui embaixo 2. Então, ele vai perguntar, é V1 ou V2? E dessa forma ele consegue saber se vai autorizar ou não a requisição entrar nesse bloco de rotas aqui, ou no V1 ou no V2, tá bom? Mas por que eu criei uma variável chamada options? Eu não poderia simplesmente criar aqui uma variável chamada um parâmetro version e passar aqui por parâmetro já diretamente. Mas o que acontece? Eu quero poder passar um outro parâmetro aqui, que é o default. Então, quando você cria uma aplicação que tem uma API que tem várias versões diferentes, você pode definir qual API, né, dessas duas, qual a versão da API vai ser a versão padrão. Então aqui a gente tem a versão 1 e a versão 2. Geralmente a versão padrão é sempre a última versão. Então, se por um acaso o usuário fizer uma requisição ao nosso servidor e ele não quiser passar qual é a versão que ele quer da API, a gente vai entender que por padrão ali, o default é a versão 2, ou seja, ele está querendo acessar a versão 2 da nossa API. Se ele não passar qual é a versão que ele quer, por padrão eu vou jogar ele na versão 2, tá bom? Se ele passar uma versão, a versão 1 no caso, a gente vai colocar ele diretamente na versão 1. E a gente poderia ter uma série de versões diferentes, como eu dei o exemplo do YouTube, né? A versão 3, que se não me engano já tem a versão 3 hoje. E se você quisesse definir que a versão 3 é a versão default, você pode fazer isso da seguinte forma. Aqui no caso a gente tem só a versão 2, então eu vou colocar uma vírgula aqui e passar um outro parâmetro, default, dizer que ele é verdadeiro. Ou seja, eu estou indicando que a versão 2 é a versão default. E para isso eu volto aqui na minha constraint e vamos implementar essa modificação. A gente vai pegar aqui, vai criar uma nova variável de instância chamada default. E nessa variável eu vou receber o hash options na chave default. Ou seja, eu estou pegando o valor e colocando aqui default, tá bom? E aí, como é que a gente faz aqui? A gente vai simplesmente especificar aqui se for a versão default ou se for a versão que ele especificou. Então, vamos traduzir o que está acontecendo aqui. Vou voltar para a rota. E se o cara mandar uma requisição para o meu sistema sem especificar a versão, quando ele chegar aqui nesse namespace V1, a nossa API Constraint está aqui com a versão 1 e vai perguntar, o Rails vai perguntar a esse objeto aqui que está sendo instanciado. Para ele entrar nessa versão aqui, nessas rotas da versão 1, ele vai fazer o quê? Ele vai perguntar, tem um default? Não, isso aqui é falso, é nil na verdade. Então ele vai traduzir como falso. Nil vira falso aqui para a gente. Então aqui é falso, então não entra, ele não bate aqui e já responde como verdadeiro. Aqui ele já responde como falso. Mas o que acontece? Eu vou perguntar aqui se no headers accept está definido lá que a versão que o cara está fazendo a requisição é a versão 1. Então, se por exemplo o cara não especificar a versão, ele não vai ter nem a default aqui verdadeiro e nem aqui dentro vai estar incluindo que a versão é a versão 1. O Rails não vai deixar que o cara entre aqui se ele não especificar a versão. Ele só vai poder entrar nessa rota se na requisição vier um cabeçalho explicando que ele quer a versão 1 da nossa API. Porque o que vai acontecer? Quando o Rails perguntar ao objeto API version constraint se ele pode entrar aqui dentro, né, se o matches aqui, né, se ele
se tem correspondência aqui para entrar nessa rota, ele vai perguntar, é a versão default? Não é a versão default. Mas e aqui dentro do accept, tem lá especificando o que é a versão 1? Tem. Então, beleza, vou retornar verdadeiro aqui e na rota ele vai permitir que o usuário entre justamente nesse testes aqui. Se não mandar nem a versão 1 e nem mandar isso aqui não for a versão default, ele vai bater aqui na namespace v2 e perguntar ao nosso API Version Constraint se a requisição pode entrar aqui dentro. E aí o que ele vai fazer? Eu não especifiquei qual é a versão que eu quero. Mas, se o cara não especificar, eu vou dizer aqui que o default é justamente a V2. Então, quando ele chegar aqui e perguntar, é a default? Beleza, já pode liberar para o cara. Ou seja, daqui mesmo, ele já libera o acesso para o cara. Não precisa verificar se o cara passou aqui a versão 2. Tá? Geralmente, quando for a versão default, ele simplesmente vai perguntar aqui, é default? Então, como o cara não passou nenhuma versão, ele quer a versão default. Então, para isso aqui funcionar, a gente sempre vai colocar desse jeito. Colocar aqui a última versão da API é a versão default. Desse jeito, não obrigo que o usuário informe qual é a versão que ele quer. É só uma forma de facilitar um pouco mais a vida de quem estiver desenvolvendo um aplicativo que faz acesso ao nosso servidor. Ou se você tiver uma API pública, como eu falei, de um e-mail marketing, por exemplo, e você não quiser que o cara fique especificando qual é a versão da API, ele simplesmente não precisa especificar e você está entendendo que ele quer a última versão. Tá? Quando ele quiser a versão específica da API, a versão 1 aqui, por exemplo, ele vai passar lá na requisição um cabeçalho accept com essa string aqui, application/vended task manager v1. Beleza? Com isso aqui a gente já configura a nossa versão. Eu vou apagar esse v2 porque a gente nem está criando ainda v2 aqui, só coloquei para dar um exemplo. E aqui em cima a versão 1 é a versão padrão, então já vou colocar aqui default. Tá? Então, se o usuário nesse momento fizer acesso à nossa aplicação e não passar um cabeçalho dizendo que ele quer a versão 1, eu já vou fornecer para ele a versão 1 como padrão, porque a única versão que eu tenho disponível. Ele não precisa nem especificar a versão nesse momento. Já estou facilitando a vida da pessoa que está implementando uma aplicação que faz acesso à nossa API, certo? Também vou tirar esse Resource Routes, porque a gente não tem ainda nenhuma rota, que eu só coloquei para a gente exemplificar. E nesse momento a nossa API já está configurada. Vamos rodar um Rake Route novamente, e ele vai indicar para a gente o seguinte, Initialized Constraint API Version Constraint. Simples, porque eu estou rodando, instanciando uma classe que o meu arquivo de rotas não conhece. Eu simplesmente venho aqui em cima, faço um require API Version Constraint, tá bom? E agora o nosso arquivo de rotas já tem acesso ao nosso arquivo API Version Constraint. Vou voltar novamente para o terminal, rodar o Rake Routes novamente, e aí passou tranquilamente aqui, não tem nenhuma rota definida, mas não deu nenhum erro para a gente, beleza? Vamos adicionar essa modificação ao nosso Git. A gente digita Git, dá um Git status, ele fala que foi alterado aqui o arquivo de routes e foi adicionado uma constraint. Deixa eu digitar git add ponto para adicionar todos esses dois arquivos aqui no nosso commit e git commit -m adding API version constraint to routes. Apertar Enter, ele adicionou. Beleza? Agora a gente já tem a nossa base das nossas rotas prontas para utilizar. Vamos adicionar nosso branch setting API base para o nosso master. Então a gente vai voltar, fazer um git checkout master. A gente vai voltar para o nosso branch principal e vai fazer um merge desse branch master, git merge setting, o nome do outro branch que a gente vai fazer o merge, setting API base, tá? Git merge setting API base, ou seja, eu quero juntar ao meu branch master as alterações que já existem lá no branch setting API base, tá bom? Então dá um enter. Ele faz um merge para a gente. E nesse momento o nosso branch master já está atualizado com as modificações que a gente fez no nosso branch setting API base, beleza? Então, beleza, galera, para esse módulo, para essa aula aqui, isso é tudo. E no próximo módulo a gente vai começar a implementar os nossos módulos de usuários, nosso módulo de usuário, nossos testes automatizados para o módulo de usuários, nossos controles para usuários. Então, aguardo vocês lá. Valeu, um abraço, tchau, tchau.
Essa aula que você assistiu faz parte de um curso completo onde eu ensino a criar uma API com Ruby on Rails, um front-end usando o Angular e um aplicativo móvel usando o NativeScript. Na descrição desse vídeo eu coloquei um link com cupom de desconto para você que acompanha o nosso canal. O cupom é Descodificando, mas caso você não queira comprar o curso, todas as quartas e sábados serão liberadas novas aulas desse curso gratuitamente aqui em nosso canal. Se inscreva em nosso canal e clique no sininho para receber um alerta sempre que a gente postar novos vídeos. Não esqueça também de dar like nesse vídeo porque isso nos motiva a continuar com esse trabalho e fortalece a divulgação do nosso canal.